Bom dia, pessoal. A gente agora vai entrar na parte de ondulatória, que é o que? Ondas. A gente falou já de parte de eletricidade, falamos de movimento, que foi a parte de cinemática, falamos de força, que foi a parte de dinâmica, falamos da questão da astronomia, que foi aquela questão de força gravitacional, universo e tá. Agora a gente vai entrar em outro campo da física, que é chamada ondulatória, que a gente vai ver as físicas e as classificações delas, características, o que acontece, os tipos de onda. A gente vai começar essa semana com essa parte. Não é uma área muito complicada, a gente só tem que entender algumas coisas, né? Que existem algumas classificações e a gente tem que se ater a isso, né? Então, a gente vai pensar o que são ondas, né? A onda que a gente conhece, eu vou deixar essa dúvida e a gente vai falando ao longo dos caminhos. A onda é uma perturbação que ocorre, né? Em qualquer local, algum meio, ou não, vai depender da classificação dela. A onda que a gente conhece é aquela onda do mar, que é um tipo de onda sim, mas a gente tem outras ondas, como por exemplo ondas sonoras, ondas eletromagnéticas, que a gente tem a micro-ondas, é um tipo de onda eletromagnética. Aí a gente vai formar como que as ondas podem ser formadas de várias formas, né? Então, como são formadas? De diversas formas. E a gente vai ao longo das aulas ver como é que elas vão sendo formadas ao longo dos capítulos. Como se propagam, então cada onda vai se propagar em um meio diferente ou não, ou vai ter características de propagação diferente. E a ondulatória, que é esse estudo de ondas, a gente vai ter vários exemplos. Os eventos que a gente vai ter são as ondas superficiais, que a gente ocorre na água do mar, né, que é formada pelo atrito da água com o vento. Então, o vento bateu e forma onda. Lembrando que a gente tem ondas maiores, que são os tsunamis, né, ondonas mesmo. E efeito de marés, que é a atração que a gente viu gravitacional do Sol e da Lua em relação às águas do mar, ajuda na formação dessas ondas. Então, o efeito da maré também é um exemplo de ondulatória. As ondas sonoras, quando a gente fala com alguém, a pessoa escuta, é um tipo de exemplo da ondulatória. Um outro exemplo de ondulatória, como eu falei, é o nosso uso do micro-ondas. Então, por que eu vou usar isso? A gente vê isso o tempo todo. Sinal de telefone, sinal de televisão, todas essas ondas, embora a gente não consiga ver, elas existem e fazem parte da ondulatória. Então, a física e as ondas, a área que estuda essa parte é chamada ondulatória, como eu já falei. E a onda é uma perturbação. O que é uma perturbação? Alguém te perturbou? Não. Que se propaga sem transportar matéria. Ou seja, ela vai transportar só energia. Por quê? Você já viu um som deslocar alguém? Embora tenha aquela questão de você grita e um grito estridente vai quebrar o vidro, isso é meio que fictício, né? Só se for uma onda sonora gigantesca. Mas normalmente as ondas, elas não carregam, transportam matéria, que é a parte de massa. Elas só transportam energia, né? Então é uma perturbação que a gente tem condução de energia, somente. A gente tem tipos de ondas, basicamente mecânicas. Mecânica é tudo que a gente consegue pegar. Elas vão se propagar em um meio material, ou consegue ver, né? Pegar ou ver. Então, a gente vai ter como exemplo corda. Se a gente for pular corda, tipo Rambo, todo mundo sabe o que é a corda. Molas também, ó. Também, tipo sanfona. Tem uma onda lá mecânica que vai fazer. E o som, quando a gente grita assim, fulano, fica quieto, fulano. Qualquer tipo de som é um tipo de onda mecânica. Então, basicamente, se propagar em um meio material é chamada, ou pode ser meio material, pode ser o ar, pode ser a água. Por exemplo, a onda que a gente mostrou aqui está se propagando em um meio. Qual é o meio? A água. Então, a corda, qual é o meio? Na corda, no som, que é onde que se propaga? No ar. E a gente tem a segunda tipo de onda, que são as eletromagnéticas. Não necessitam de um meio material para se propagar. São geradas por cargas elétricas que ficam variando, oscilando e que não vão necessitar desse meio material para se propagar, porque elas são sinistras mesmo. E ela pode se propagar onde? No vácuo. Elas são o top das ondas. E aí a gente vai ter o exemplo: luz, ondas de rádio, raios X, que a gente vai fazer exame, raios
as ondas do micro-ondas, que são os micro-ondas, né? E a gente tem essa classificação de onda quanto ao meio de propagação. Se a gente pensar na classificação da onda como tipo de vibração, mas sem pensar besteira, vibração é como ela vai se comportar, o desenho da onda. Elas podem ser longitudinais e que a direção de propagação, eu vou mostrar na imagem a seguir. A direção de propagação e de vibração são as mesmas, ou seja, vão coincidir, como exemplo, mola e o som. As transversais, a direção de vibração não batem e de propagação, tipo ondas eletromagnéticas. A direção de vibração está aqui e a de propagação está aqui, então não vai bater, uma está em cada canto. E as mistas é todo mundo junto e misturado, possuem partículas que vibram longitudinalmente, ou seja, elas vão coincidir, mas ao mesmo tempo não vão coincidir, entendeu? É uma coisa meio louca. Como, por exemplo, o som nos sólidos. Se você pegar o som e colocar em um local sólido, sem ser no ar, você vai ter esse comportamento. Acho que na lata, sabe aquele microfone sem fio? Na lata dá pra ver que elas vão ter um comportamento estranho, vai ficar uma voz meio estranha, né? Então, é um exemplo de onda mista. Então, a direção de vibração e de propagação, né? A direção de vibração, ela tem o sentido e de propagação o mesmo. Se eu tenho uma onda transversal, eu tenho uma direção de propagação e de vibração contrária. Nessa aqui, que fica melhor de ver. Direção de vibração e propagação, ondas longitudinais. A vibração de uma mola está vindo nessa direção e de propagação no mesmo sentido, estão coincidindo. Se eu tenho uma propagação virada para cá e uma vibração para cá, então não está coincidindo. Tem uma parada para cima e para baixo, tem uma parada para o lado. Então, é a mesma coisa que dizer que não estão coincidindo. Como, por exemplo, uma corda. Então, uma mola é um tipo de onda longitudinal. E uma corda é um tipo de onda transversal. Então, a gente tem... Deixa eu ver se tem outros exemplos. Não tem exemplo. Ah, não. Longitudinal. Deixa eu tentar lembrar. Longitudinal, a gente tem uma mola sendo comprimida, apertada, e ondas sonoras. As transversais, como eu falei, são as cordas, né, que a gente vai pular lá, tipo Rambo. E as mistas são, como eu falei, aquele som lá maluco. Ah, outro exemplo de onda transversal, além da corda, são as ondas eletromagnéticas. Então, resumindo, longitudinal, mola e ondas sonoras. Som. Transversal, a gente tem as cordas e as ondas eletromagnéticas. E mistas, a gente tem o som propagado no sólido, ambientes sólidos, meios sólidos. Características de uma onda. O que a gente vai ter? Se a gente falar, a gente tem ondas bidimensionais, tridimensionais, mas isso, assim, não é necessário pra gente. Focando nas ondas unidimensionais, que é o quê? Se propaga em uma só direção e tem velocidade constante. O que a gente vai ter nessa onda? Amplitude, que é o azão ou azinho, enfim, vocês que se chamam o A que vocês quiserem, não é biologia. Frequência, o F, e o período, que é o T. Por que período é T? Porque período é a mesma coisa de tempo. Comprimento de onda, que é esse lambda, esse Y de cabeça para baixo, é uma letra grega. Por incrível que pareça, não deu a louca em ninguém. As letras em física, algumas são representadas por letras gregas. Então, esse aqui é lambda, tipo lambida, pronto. Velocidade de propagação, que é o Vzinho. Amplitude é o tamanho da onda, ó. Tamanho da onda é amplitude. A parte de cima da onda é chamada de crista e a parte de baixo o vale. Comprimento da onda é a distância, que é esse lambda aqui. Quem é esse lambda? Distância entre duas cristas, que é a parte de cima, ou de dois vales. Se eu tivesse um vale aqui, seria a distância dos vales. A gente vai ver bonitinho lá. Então, eu falei de amplitude. Quanto maior o número de ondinhas, é chamado de frequência. Comprimento, distância entre duas cristas, ou seja, duas partes superiores, ou dois vales. Se eu pegar o vale, eu vou usar dois vales. Se eu pegar a crista, é a distância entre duas cristas. E a amplitude é o tamanho da onda. Não liga não, minha mãe tá fazendo comida, a gente tem que ficar com o pagode do vizinho e minha mãe fazendo comida.
se vocês ouvirem barulho no fundo. Então, a gente vai ter aqui, como repetindo, crista, parte superior, vale, parte inferior. Amplitude é um tamanho, você tem um eixo de equilíbrio, do eixo de equilíbrio até a parte superior é a amplitude, né? E a da parte do equilíbrio para baixo é a amplitude, que é o tamanho da onda. Distância entre duas cristas, que são as partes superiores, é a lambda, que não está aparecendo para vocês, mas é esse Yzinho aqui que não deu para filmar. E se eu pegar dois vales, o comprimento também, você pode pegar tanto em cima quanto embaixo, é o mesmo valor. Só que além de amplitude e o comprimento, a gente tem frequência, período e velocidade. Agora vamos falar de frequência e período. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Ou seja, que coisa louca. O período a gente pode ver que é o tempo que a onda demora para ela se deslocar no seu comprimento, né? Então, frequência é o inverso do tempo e o tempo é o inverso da frequência. A unidade de frequência, hertz, unidade de tempo, segundos. Unidade de comprimento, normalmente é metro, né, que a gente usa muito em física, e a gente vai trabalhando essas questões. Ondas de baixa frequência são ondas mais espaçadas, ou seja, eu tenho menos voltas, menos cristas e vales. E alta frequência, eu tenho esse comportamento aqui. Elas são mais magrinhas, vamos dizer assim, ao longo do tempo. E agora a gente vai ver, né, como é que a gente vai calcular isso depois em exercício. É muito fácil. Falamos de comprimento, vamos lá. Falamos de amplitude, frequência, período, comprimento. Falta quem? Velocidade. Fechando velocidade, a gente vai ter, abstrair isso aqui, que a gente vê o que é velocidade na cinemática. É a diferença da distância, né, sobre a diferença do tempo. A variação da distância sobre a variação do tempo. Só que aqui a distância na onda é o quem? O comprimento. Então, a gente vai substituir. Onde é ΔS, a gente bota isso aqui, que é o lambda. E o ΔT aqui vira quem? Quem é o nosso período? O T. Então, substituindo aqui na fórmula que a gente já viu há muito tempo atrás, logo no início do ano, vai ficar velocidade igual a lambda, que é o comprimento da onda sobre o período. O período, como eu falei, as unidades aqui, segundos. E a frequência, hertz. E aqui a gente vai ter o quê? Hertz por segundo, a velocidade. A velocidade, então, eu tenho, ou eu posso substituir como o T é o inverso da frequência. Se eu substituir aqui, eu vou aplicar o cruz credo e vou ter essas duas fórmulas. Eu posso trabalhar como lambda, comprimento sobre o período, ou a velocidade pode ser, se eu tiver na informação do exemplo a frequência, eu uso essa fórmula. Se eu tiver do período, eu uso essa fórmula. São duas fórmulas. Dá para a gente fazer matematicamente aqui. Mas como não dá para provar que a gente está online, vocês podem usar essas duas fórmulas. O exemplo para calcular a velocidade de propagação da onda deu período, eu vou usar qual? A primeira fórmula. O exemplo que eu estou fazendo na apostila está te dando a frequência, eu vou usar qual fórmula? É essa fórmula aqui. E assim a gente segue o baile para a gente resolver as paradas aqui. Falando um pouquinho de interferência de ondas. Ocorre quando duas ou mais ondas vão se propagar em uma mesma região. E aí a gente vai ter, né, que é um fenômeno físico, né, que não é um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece na física, que e essas ondas podem interagir nessa mesma região. E elas podem ser construtivas, e uma interferência construtiva é quando, se os pulsos estiverem na mesma orientação, né, ela estiverem na mesma direção, na mesma fase, na mesma vibe, vamos dizer assim, o que vai acontecer? A amplitude, esses pulsos na mesma região vão ser somados, ou seja, vai ter uma amplitude, se eu tenho duas amplitudes pequenas, eu vou ter uma amplitude grande que elas se somam no resultado final. A gente vai ver na imagem a seguir. Destrutiva, são pulsos com orientações contrárias, ou seja, as amplitudes dos pulsos originais, ou seja, eu estou trabalhando com dois pulsos, duas ondas, vai ser subtraída. Então, a gente vai ver aqui
interferência construtiva. Tem esses dois pulsos originais. Quando elas se encontram, o que vai formar? Elas se somam. Aí essa com essa soma e vira uma amplitude maior. Tipo, a barriguinha fica maior. A onda resultante. Se eu tenho elas estão na mesma direção, olha, as duas para cima. Quando eu tenho em direções contrárias, pulsos contrários, o que vai acontecer? A onda resultante, ela vai diminuir. Por quê? Estão em direções contrárias, meio que se anulam, né? Vamos dizer assim. Então, se eu tenho direções contrárias, ocorre uma subtração. Se eu tenho a mesma direção, ocorre uma soma, a amplitude aumenta. Se eu tenho direções contrárias, a amplitude diminui. Então, positivo, interferência construtiva aumenta a amplitude, destrutiva diminui, né? Destrói e diminui a amplitude. Vou trabalhar 3 exercícios da apostila com vocês, né? Que a gente vai usar o cálculo. Questão 9. Frequentemente utilizamos o rádio no carro, em casa ou mesmo no celular. Utilize a equação, já está dizendo qual é a equação da velocidade que você vai usar aqui, para encontrar o comprimento de onda de rádio. Considere que a frequência, então já está te dando o Fzinho aqui, é de 240 Hz, propagando-se a uma velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. E ele te dá um dado aqui, que 1 GHz é igual a 1,10 vezes 9. Só que a gente não tem 1, a gente tem 240. Ou seja, a gente vai ter 240 vezes 10 a 9 Hz de frequência. E o que ele está querendo aqui? Quer que você encontre o comprimento da onda. Ele te dá a velocidade e a frequência. Está faltando esse Y de cabeça para baixo aqui. Então, se a gente for trabalhar essa fórmula, o Y continua aqui e a frequência que está multiplicando volta para cá, dividindo, né? Então, multiplicando, a frequência vem para cá, dividindo. Que eu quero o Y, eu estou isolando ele. Vou ficar com essa fórmula aqui, que é a lambda, lambda, igual a velocidade sobre a frequência. Agora, substituindo os valores que eu tenho aqui, velocidade 3 vezes 10 é 8, dividido pela frequência, que é 240, só que como é gigahertz, eu tenho que botar o 10 vezes 9. Eu vou ter esse valor aqui, basicamente, se eu dividir, porque 3 dividido por 240, vou ter um número aqui, e 10 vezes 9 eu subo, vai dar 10 menos 1. 10 menos 1, aí depois a gente anda com as casas, a gente vai achar esse valor aqui. Depois eu faço ao vivo para vocês com mais calma. E aí no final, eu vou ter esse valor aqui que eu posso andar com as casas. Eu ando 1, 2, 3, 1,25 vezes 10 a menos 3, porque eu estou andando com a casa para a direita. 10 a menos 3 metros, porque a unidade de lambda é metros. Unidade de frequência é hertz e velocidade metros por segundo. Metros por segundo, velocidade, hertz, frequência, e lambda, que é comprimento. Comprimento em física é sempre metro. Se não está em metro, a gente normalmente vai ser necessário converter para isso. Questão 13. Lembra que eu falei da frequência, que é o inverso do período, e o período é o inverso da frequência? Olha que questão boba. Considere que o menor período que um oscilador mecânico consegue produzir é 0,05 segundo, ou seja, eu tenho um T igual a 0,05. Esqueci de botar de vermelho. Qual seria a frequência desse oscilador? Qual a forma de frequência que a gente tem? A frequência é 1 sobre T. Isso aqui é 1, gente, que na letra aqui parece que é I, mas não é. É 1 sobre T. Então, o que eu tenho? Eu tenho o 1, que já é da fórmula. Quem é o T? 0,05. Dividindo essa parada toda, eu vou achar quanto? 200 Hz. Então, a frequência aqui é 200 Hz. Eu poderia te dar o contrário. Se eu te dou a frequência e eu quero o tempo, eu faço o quê? O T é igual a 1 sobre a frequência. Então, a frequência é o inverso do T, ou seja, a frequência é 1 sobre T e o T é o inverso da frequência. Só para vocês enxergarem aqui melhor. Frequência. Eu estou querendo, no caso, a frequência, eu estou usando essa fórmula. Se eu quero o período, é só botar 1 sobre a frequência. Então, são 4 fórmulas muito fáceis de serem usadas aqui. Para fechar o último exemplo, questão 23. Eu te dou uma figura que representa uma onda que se propaga com a velocidade de... Minha cachorra vai latir essa hora. Velocidade de 320 metros por segundo. Então, eu estou te dando a velocidade. Quer saber a amplitude e a frequência dessa onda.
Então, basicamente, eu tenho aqui nessa imagem uma amplitude, que é o tamanho do ponto de equilíbrio até uma crista, de 8 centímetros. Então, 8 centímetros, né? E qual é o comprimento da onda? Que é a distância entre dois vales ou duas cristas. Aqui ele está te dando a distância entre duas cristas. Aí eu vou ter basicamente um comprimento de onda de 20 centímetros. Como eu falei, eu tenho que passar para metros. Eu divido 20 por 100, né? E eu vou deixar 0,2 metros. Então, eu tenho o lambda, que é o comprimento, e a velocidade. Aí eu venho aqui na fórmula. Cadê? Lambda e a velocidade. Eu quero achar a frequência. Eu uso essa fórmula aqui. V igual a lambda vezes a frequência, que eu esqueci de botar aqui a fórmula, e eu vou achar basicamente substituindo essa fórmula aqui, 320, que vai ser a velocidade sobre o lambda, e aí eu vou achar 1600 Hz, que é o valor da frequência que eu estou pedindo. Então, eu posso achar informações na onda, no texto, como na imagem. Como eu já ensinei para vocês, a amplitude é sempre que ele está te pedindo os dois valores, do ponto de equilíbrio até uma crista. Eu podia dar o valor num vale, desse ponto para cá. Poderia ser o 8 aqui. E aí ele optou por escolher a parte de cima da onda. E o comprimento, a distância, tanto entre as cristas quanto o vale. Como eu falei, por que virou 0,2 e não a gente trabalhou com 20? Eu podia trabalhar aqui, dividir por 100 ia dar 0,08. Mas eu deixei em centímetros. Vocês podem fazer isso em casa também. Porque para a gente jogar na fórmula, para não ter que ficar trabalhando o restante, é mais fácil transformar aqui. Trabalhar centímetros para metros, que aí a gente divide por 100. Se fosse aí milímetro para metro, a gente dividiria por 1000. Então, velocidade é 320, o tamanho da onda 0,2, a gente acha uma frequência de 1600 Hz. Todas essas questões aqui são unidades de medida, vocês vão acostumando à medida que vai passando. Então, qualquer coisa a gente vai também falando no Classroom, né, para tirar mais dúvidas. Eu sei que gravar aula às vezes é complicado, é cachorro, um monte de gente que interrompe, enfim, a gente acaba se perdendo. Mas a gente refaz durante as aulas no Classroom lá, no Google Meet, nas aulas ao vivo. Então, uma boa semana de aula a todos, né? E qualquer coisa a gente tira dúvida lá na plataforma.